Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante. Boa noite a todos os nossos ouvintes ligados a mais um programa Rio da Água da Vida. Você que está acessando aí pelo YouTube, no canal Igreja Rio do Sul. Já te aconselho, se você não segue esse canal, já nos siga, acompanhe, porque além do programa que nós temos na segunda e na terça, também temos a igreja, né, o culto de Rio do Sul, que é transmitido no domingo às 19 horas, e também qualquer mensagem, qualquer reunião, temos louvor e adoração nessa sexta, já vou aproveitar, né presbítero, para comentar sobre o louvor e adoração, que ele também é transmitido por esse canal, então é muito interessante que você siga esse canal, se inscreva e ative o sininho, porque sempre que a gente começar uma transmissão, você vai receber uma mensagem no seu celular e você não vai perder nenhum programa daqui. Vamos começar então com a frase do blog de hoje que diz assim: tudo aquilo que apreciamos ou amamos mais do que a Deus torna-se ídolo em nosso coração. Boa noite, presbítero Carlos. Boa noite, Miriam. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos nessa programação, reforçando aí o nosso louvor e adoração na sexta-feira, na cidade de Rio do Sul. Peço assim que você... Às 20 horas, né? Isso, às 20 horas. Se você que está aqui na região, aqui, se quer participar desse momento de louvor e adoração aí ao nosso Deus, seja muito bem-vindo nessa programação às 20 horas. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Fiquem ligadinhos aí assim em toda a programação, não percam nada, porque nós precisamos da sua audiência e do seu like. Deixe aí assim, compartilhe, curta, comente, deixe da onde você está falando, porque nós precisamos mais interação para que mais pessoas possam acessar a programação, né? Com essa interação, mais pessoas conseguem acessar o programa, né? Ele é indicado para mais pessoas. É isso, Miriam? É isso aí, nós estamos dividindo o microfone aqui. Pessoal, a gente vai então dar continuidade. Agora a gente tem um momento muito importante que é dos comerciais. Continuem com a gente e daqui a pouquinho a gente tem o quadro Conversando com a Liderança, um tema muito legal que foi o Café com Cristo. A melhor programação da web você encontra aqui. Operando pra você melhorar. Rádio Menorá. Maquicoatings Tintas oferece a você a melhor solução em tintas industriais. Com laboratório próprio, desenvolvemos, produzimos e comercializamos tintas e vernizes de alta qualidade. Com isso, somos referência no setor moveleiro. Trabalhamos também com tintas residenciais e prediais com alto rendimento e fácil manutenção. Nossos consultores te ajudarão a transformar seu projeto em algo único. Construímos parcerias duradouras e bem-sucedidas, com transparência e responsabilidade socioambiental, com a certeza de clientes satisfeitos. Faça parte dessa equipe. Seja um representante na sua região. Telefone 549-8136-9653. Maquicoatings Tintas. Produtos profissionais para profissionais exigentes. Amanda Volt Design de Sobrancelhas, Brown Lamination, Lash Lifting e Micropigmentação. Com técnica exclusiva, encontra o design ideal que realça a beleza e a expressão natural de cada rosto. Entre em contato e agende uma avaliação gratuita. Fone 54991567947. Atendimento em 2 Irmãos. Amanda Volt, renovando olhares. O que você tem pedido a Deus? Você conhece o grande poder da oração? A Ajuda Livros tem apostilas de orações doutrinárias que vão te ajudar nessa caminhada de transformação. Temos também bíblias, livros com temas de autoajuda a profundos estudos espirituais. Entre em contato e conheça nossos produtos. Fone 51996962678. Fale com Flávio Pires e faça sua encomenda. Ajuda Livros, levando o poder de Deus para você.
Reino do Céu Assistência Técnica de Celulares. Serviço de troca de tela, troca de baterias, desbloqueios, películas e ainda capinhas de celular. E muito mais. Avenida Engenheiro Colombo Machado Salles, número 18, bairro Magalhães, em Laguna, Santa Catarina. Fone 48998060616. Reino do Céu, facilitando a sua vida. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com farelo de soja, milho moído, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Entre em contato 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Pois o Senhor Jesus falou, tomou o pão e o cálice. Na noite em que foi traído e tendo dado graças ao Deus Pai, ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Examine-se, pois cada a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter comunhão com Cristo, come e bebe condenação. Examine-se, pois cada a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter comunhão com Cristo, come e bebe condenação. Ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Isto é o meu corpo, dado por vós. Na frequência do amor, em sintonia com a vida. Conversando com a liderança. Voltamos aqui então com a programação do programa Rio da Água da Vida, hoje dando continuidade aí com a programação da semana passada, através aí dos nossos irmãos que compartilharam aí um áudio do Café com Cristo da semana passada, falando sobre liderança, o que é ser um bom líder. Então a gente vai dar continuidade aí nesse material,
que foi muito gratificante aí a participação dos irmãos. Então a gente vai liberar aí os áudios. Vamos lá. Boa tarde, meus irmãos, Deus abençoe. Compartilhar aí também do Café com Cristo, que tem por título Formação de Líderes, né? Ficou bem claro ali, né? Se o senhor já começou, né? Um bom líder ouve Deus e faz o que ele manda, né? Esse é um problema sério muito que eu tenho, né? De obedecer o que o senhor manda, né? Ele manda eu ir num lugar, eu vou para outro. Ou quando sai do meu comodismo, eu não quero fazer. E um tempo atrás não era assim, sabe? Eu era mais, vamos dizer, disposto, né? Tudo que o senhor mandava eu fazia. Eu nem ficava cogitando se ia dar isso, se ia dar aquilo, tá chovendo, tá frio, tá quente, eu vou me incomodar ou não. E uns tempos para cá eu mesmo me acomodei, né? Glorifica a Deus, porque o senhor sempre alerta antes de fazer qualquer coisa, né? E ele compartilhou ali outra alfinetada que eu digo para mim, né? É que na igreja tem um grande clube de sabe tudo, né? O apóstolo liberou. Eu até às vezes quando vem a dica, eu nem vou ler, porque se eu já li 2 vezes, já li 3, já li uma. Daí quando eu abro o material, o livro, já vejo a data que eu li tudo. Não, isso aí eu já sei, né? E para mim mesmo, se o senhor está pedindo de novo, é porque de lá eu só li, né? Não apliquei o que está escrito lá, né? Então, conhecimento tenho bastante, que nem ele liberou ali também, né? De tudo, né? Conhecimento, que nem ele falou, né? O clube de sabe tudo. Isso aí eu já sei, né? O problema é praticar aquilo que o senhor já ensinou, né? Ele falava muito ali, né? Que o senhor está preparando reis e sacerdotes, né? Para a exclusiva vontade dele, né? Quando o senhor voltar, o senhor me deu um entendimento ali que ele está preparando a gente como os líderes, né? Como vamos ser sacerdotes, né? E preparando reis, né? Por Senhor, né? Quando ele voltar, né? Isso aí me animou bastante e me constrangeu, porque se for desse jeito, se o senhor vier, eu não estou pronto para ser um rei, um sacerdote do Senhor, né? Que nem ele liberou ali também na mensagem das virgens, nessas ali do óleo, né? Não adianta se o senhor vir eu sair correndo, querer pegar emprestado de outro. Não, né? É individual, né? É eu com o Senhor, né? Eu só glorifico a Deus por o senhor sempre me expor, né? E o tratamento está sendo intenso, né? Mas eu sei por quê. Para ser um servo limpo do Senhor, um servo disposto. O Senhor manda, eu vou lá e faço, né? Mas que o Senhor venha quebrar esse coração de pedra aqui meu e tirar essa mordidão, né? Em nome de Jesus, né? E fazer o que o Senhor quer, né? Então, que eu venha parar de ser um sabe-tudo, né? E venha praticar aquilo que o Senhor já me ensinou, né? E muita coisa que ele disse ali, né? Que a minha ideia natural de ser um bom líder não é o que eu acho para Cristo, né? A minha ideia não é o que eu acho para Cristo, né? Então, o Senhor quer que seja um líder espiritual, né? Não como eu quero um líder natural, achando que eu sabe tudo, que eu já sei tudo, né? Mas eu quero deixar isso aí para os irmãos, né? Que digo, né? Obedecer e praticar aquilo que o Senhor nos pede, né? Que o Senhor já avisou 1, 2, 3, 4, né? Ele sempre avisa antes de fazer algo, né? Comigo sempre foi assim, né? E eu digo, né? Esse ano está intensamente o Senhor, o fogo pegando em mim, né? Glorifica a Deus por isso, porque eu pedi para intensificar, né? Mas Ele sabe, né? Eu não sei para quê, mas o Senhor sabe, né? Porque Ele quer levantar agora no final do tempo os líderes dele, os sacerdotes, os reis dele, para quando Ele vier, para a gente estar pronto, né? Para cuidar do povo dele, né? Amém? Quero deixar isso aí para os irmãos. E um bom líder ouve Deus e faz o que Ele quer, né? Em nome de Jesus, que seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe cada um. Eu venho compartilhar a respeito do Café com Cristo, onde o irmão Sérgio falou sobre a liderança, né? E acredito que todos nós, se alguém, como o pastor pediu, né, para a gente estar compartilhando, pedir para falar o que é uma liderança em palavras, a gente vai conseguir estar expressando aquilo que a gente tem entendimento, ou, né, a colocação a gente vai estar sabendo fazer. Mas aquela expressão, né, de Cristo que está dentro de nós, o amor que Cristo quer que a gente dispense sobre
as ovelhas que estão debaixo da nossa autoridade instituída por Deus? Será que a gente está conseguindo passar isso para eles, né? Porque no dicionário a palavra líder significa aquele que tem autoridade para comandar, né? Mas em seguida é interessante olhar que diz que é uma pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outras pessoas. Então eu tenho que avaliar o meu interno, né, irmãos? As minhas ações, as minhas atitudes, aquilo que eu estou levando para as ovelhas do meu grupo, o que eu estou expressando para elas, né? O que as minhas palavras estão levando de alimento para elas, né? Se eu estou levando a carne, se eu estou levando o Cristo, porque é isso que as ovelhas vão avaliar, né? Todos nós tivemos um início de grupo familiar e eu sei que quando os irmãos se dispensavam para ir até a nossa casa, eu acreditava que Deus estava indo nos visitar, né? Então, a minha intenção era de limpar a casa e receber os irmãos e receber Cristo num ambiente harmônico, né? Harmonioso, que chegassem e se sentisse bem. Então, essa casa hoje eu vejo como cada um de nós, né, que somos santuários, como nós estamos preparando a nossa casa para o Cristo falar com as pessoas, né? Porque quando o centurião chegou na presença do Senhor e disse para o Senhor mandar só uma palavra, ele acreditava que sim, o Cristo tinha autoridade, né, para mandar e o servo seria curado, porque ele tinha o entendimento do que era autoridade. E hoje a gente fazer uma autoanálise dentro de cada um de nós para ver a que ponto nós chegamos na presença do Senhor com verdade, para levar o amor para essas ovelhas, para que eles cresçam em vida, para se doar de verdade, para que essa palavra chegue pura, né, na casa de cada um deles e até nós, né, porque o irmão sempre coloca a respeito da consagração, o que eu estou fazendo para me consagrar ao Senhor todos os dias, né, a minha casa, a minha família, porque primeiramente somos sacerdotes do lar, né, o Senhor diz que nós somos os primeiros sacerdotes dos nossos filhos, então o que nós estamos expressando primeiramente dentro de casa, como líderes dentro de casa, o amor, né. Então era isso que eu queria deixar para os irmãos. Peço perdão por talvez não ter colocado da maneira que eu recebi, mas que o Senhor faça crescer em vida cada um. Amém? Bom dia, irmãos. Deus abençoe cada um. Queria compartilhar com os irmãos sobre o que foi liberado do Café com Cristo, sobre liderança, ser um bom líder. Um bom líder é quando a gente passa pelos os gentios, aí a gente dá um bom testemunho do Senhor, né? A gente mostra mansidão, mostra amor com o próximo, não faz escolha de pessoas, não faz escolhas de, né? Eu como Lúcio, não vou cuidar dessa ovelhinha porque eu não vou com a afeição da pessoa. O Senhor, pro Senhor, ninguém é mais do que ninguém, né? Todo mundo é igual. E a gente muitas vezes se pega nessa situação, eu como Lúcio, mas se a gente for puxar um pouco pro natural, a gente tem que revisar também, quando a gente tem uns animais, coisa assim, e a gente ser um bom líder, cuidar bem dos animais, quando a gente chama ele, quando a gente vai a caminho em direção deles, eles escutam a nossa voz chamando eles, né? E muitas vezes quando o Senhor fala comigo, Lúcio, fala, né? Ele quer alguma coisa e eu não escuto a voz dele. Eu faço as minhas coisas, eu penso nas minhas coisas, né? E o Senhor não quer isso de nós, né? Ele quer transformar a gente um líder fiel a Ele, um líder com mansidão, um líder com amor, um líder sem as minhas vontades, né? Sem os meus querer, né? Ele tem que pensar no querer do Senhor, né? Escutar a voz dele. Mas muitas vezes eu se pego fazendo as minhas coisas e deixando as coisas do Senhor de lado. E muitas vezes eu se pego cobrando o Senhor, por que as minhas coisas não dão certo? Mas por que deu certo? Não dá certo.
Porque está escrito lá em Mateus 6,33, né? A gente tem que fazer as coisas do Senhor primeiro, que o Senhor vai fazer as nossas, né? Mas a minha vontade, o meu querer, às vezes é muito mais forte do que eu fazer a obra do Senhor, né? O que eu gosto, o que a minha carne gosta ainda. Mas eu se pego nisso, irmãos, que eu, o Lúcio, tem que mudar muitas vezes no amor com o próximo, na mansidão, né? Nas minhas atitudes, né? Eu tenho que mostrar aqui, né? Mostrar a atitude do Senhor, né? Eu tenho que ser a luz aqui de Tributo Central, né? Eu tenho que ser a luz do Senhor aqui. Mas muitas vezes não mostro a luz, né? Não tenho o óleo na canequinha, né? Porque se o Senhor viesse hoje, era 99,9% que eu não ia, né? Porque muitas vezes eu não penso na vontade do Senhor. Eu faço as minhas vontades, né? Faço o meu querer. E o Senhor vai cobrar isso no final, né? Vai cobrar a minha atitude, né? A atitude de cada um, né? A gente tem que revisar essa parte também que o apóstolo compartilhou, que como é que tá o nosso óleo, né? A nossa lâmpada tá acesa, tá cheia, ou tá pela metade, ou tá vazio ainda nosso azeite, né? A gente tem que, por mais que às vezes o meu querer não quer ler a palavra, não quer ler os materiais, mas o meu querer não vale de nada, né? A gente tem que ver o querer do Senhor, né? A gente tem que se alimentar na palavra. Mesmo a gente se você não quiser, coisa assim, a minha carne não quer, mas eu tenho que matar a minha carne. Eu tenho que matar o bicharedo que habita dentro de mim ainda. Eu tenho que me alimentar para o Senhor trabalhar dentro de mim e fora também, nas minhas atitudes. Queria deixar aí Cristo com os irmãos. Que Deus abençoe aí ricamente a cada um, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. A gente vai voltar agora para os comerciais e logo a gente continua aqui com compartilhar sobre o Café com Cristo. A rádio que tem conteúdo, comunicar para transformar. Jesus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não andeis ansiosos de coisa alguma, faça seus pedidos a Deus e agradeça. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas da terra. Conheça a verdade, liberto e livre ficarás. Conheça a verdade. Há 60 anos, Elvira Perucas está presente proporcionando lindas transformações na vida de muitas mulheres. Agora somos Elvira Espaço de Beleza. Além de perucas e mega hair, com a excelência que você já conhece, temos serviços de cabeleireiros, manicures, massoterapeuta, depilação e muito mais. Agende seu horário 54991775802. Rua Jacob Lucchesi, 1842, bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul. Ressignificando seu momento. A R-Bus é uma empresa especializada em prestação de serviços para a agroindústria. Trabalhamos com montagem, fabricação e manutenção de peças e equipamentos para transporte, secagem e armazenagem de grãos. Atendemos fábricas de rações, indústrias de óleo, usinas de concretos, pré-moldados, moinhos, sementeiras, cerealistas e fazendas. Contamos com profissionais qualificados e certificados em NR33 e NR35. Trabalhamos com manutenções corretivas programadas, corretivas
corretivas não programadas, preditivas e preventivas. Agende sua manutenção agora mesmo pelo fone 45984080769 e economize tempo e dinheiro. R-Bus, mais agilidade e produtividade para a sua empresa. Você quer dormir bem e ter um sono perfeito? Escolha o colchão certo. A Sono Essencial proporciona uma experiência inesquecível. Com fabricação própria, combinamos qualidade e modernidade. Com isso, temos o colchão perfeito para você e sua família. Entre em contato. WhatsApp 47984159595 ou acesse sonoessencial.com.br. Essencial é dormir bem. Um ambiente agradável faz toda a diferença. Conheça Renovar, instalação, higienização e manutenção do seu ar-condicionado e manutenção em máquinas de lavar roupas. Temos também pré-instalação para projetos comerciais e residenciais. Atendimento em Gramado, Canela e região. Ligue agora e agende uma visita. 54991288561. Renovar, o clima ideal para você. A Contafisk é representante dos sistemas Questor. Somos especialistas em soluções tributárias para organizações. Atuamos na área contábil e corporativa há mais de 18 anos, ofertando softwares para contabilidades e também de gestão para empresas de pequeno e médio porte aos mais diversos segmentos. Conheça mais de nossas ferramentas. Entre em contato conosco pelo telefone 5533332950. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Contafisk Sistemas. Você já conhece o homeschooling? Homeschooling, ou educação domiciliar, é praticado pelos pais dentro de casa e os filhos são educados de forma personalizada, de acordo com os princípios e valores de cada família. Quer saber mais? Agende a sua orientação jurídica no WhatsApp 4334247884. Doutora Deise Daiane Pereira de Oliveira, advogada homeschooling, especialista em direito de família. Você sabia que um imóvel bem escolhido é fonte de renda vitalícia? Cristiane Ferreira, corretora de imóveis. Se você quer comprar ou vender casas, apartamentos na planta, terrenos em Cachoeira do Sul e região, entre em contato 51996363757. Transforme seus sonhos em realidade com segurança e tranquilidade. Cristiane Ferreira, a sua corretora de imóveis. Peças e acessórios para motocicletas de todas as marcas, com o melhor atendimento, é na Indy Motopeças. Faça-nos uma visita. Rua Olavo Bilac, número 24, em Caxias do Sul. Fone 54981161776. Acesse o site motoindy.com.br. Indy Motopeças, o melhor para você e sua moto. A Editora Vento Sul tem a missão de contribuir para uma melhor qualidade de vida, através do desenvolvimento espiritual das pessoas. Nosso acervo conta com temas desde autoajuda a profundos estudos espirituais, disponíveis em livros, CDs, DVDs e downloads. Acesse editoraventosul.com.br. Editora Vento Sul, levando vida para você. Conversando com a liderança. Se você procura produtos e serviços de qualidade, temos uma oportunidade incrível para você. Escaneie o QR Code que está aparecendo na tela com a câmera do seu celular e descubra ofertas especiais preparadas por nossos parceiros. Aproveite desconto únicos
em condições exclusivas. Não deixe passar esta chance. Participe aí deste momento. Então, nós aí estamos indo para o segundo bloco, com a participação dos nossos irmãos aí em áudio, né? E o Senhor deixa bem claro nas passagens a qual um bom líder, como deve ser um bom líder, né? O Senhor diz que ele não veio fazer a própria vontade, mas sim a vontade do Pai. O Pai deu toda a orientação para ele, e antes dele fazer qualquer coisa nas madrugadas, antes dele começar o dia dele, ele ia para o monte, ele ia orar, ele ia pedir a direção para o Pai, e tudo aquilo que ele fazia não era por ele mesmo, né? Então, um líder, ele está ali para para obedecer os ensinamentos do Pai. Assim, a produção não é do homem, mas sim do Espírito, né? Então, tudo que o Espírito faz é ouro, prata e pedras preciosas. E quando nós fizemos pela nossa própria vontade, é madeira, feno e palha. Nós temos aí mais uns 3 a 4 áudios aí para compartilhar com vocês. Fiquem aí ligadinhos aí, ouvindo neste momento. Oi, irmãos, boa noite. Quero compartilhar também de uma experiência agora. Eu vou linkar com Café com Cristo. Resolvi fazer um bolo de cenoura agora à noite, com uma caldinha, que eu gosto dele com a caldinha durinha. E eu tinha receita, tinha forma, tinha os ingredientes, tudo certo. Fiz o bolo, botei pra assar, fui fazer minha filha dormir. No que eu voltei, o bolo não tinha dado certo. Tentei salvar ele, minha filha acordou de novo, eu tive que ir de novo lá na minha filha, fazer ela dormir. Voltei pro bolo, ele não deu certo. Ele não assou, ele não cresceu, ele embatumou. O bolo vai ter que ser jogado fora porque ele realmente não deu certo. Eu decidi que eu não ia desistir, resolvi fazer outro bolo, porque eu já tava com a calda na panela, pronta pra fazer. Fiz um bolo de chocolate. Eu nunca erro no bolo de chocolate. Eu tenho a receita, eu tenho a forma, eu tinha os ingredientes. E eu coloquei ele de novo no forno. Minha filha acordou de novo. Eu fui lá de novo, fazer ela dormir. E quando eu voltei, o forno estava desligado. A forma estava torta. Tava um pedaço do bolo pra cá, um pedaço do bolo pra lá. Ele não assou. Eu peguei a forma e tentei endireitar ela, né? Ela fez toda uma bagunça. Mas eu pensei, vai assar. E eu deixei mais um tempo e eu fui ver e o bolo não tinha assado. E eu quero compartilhar com esses irmãos, eu vim tomar banho e eu fiquei pensando, Senhor, por que eu tava tão feliz? Só queria fazer 2 bolinhos, né? E aí, ele me lembrou do Café com Cristo, né? Sobre liderança, sobre o nosso modelo que é Cristo. Sobre como a gente tem que olhar para Cristo, como ele fazia as coisas. Eu vejo que hoje o Senhor nos deu. São anos aí, né? Todos que estão aqui já estão há muito tempo na igreja, né? São anos em que a gente tem a receita prontinha. A gente tem a forma certa, tem todos os ingredientes. Mas no meio do processo de fazer isso dar certo conforme o Senhor quer, a gente se distrai, né? Com tantas coisas. Tantas coisas a gente se distrai. E a gente pode até chegar no final, o resultado. Eu tenho um bolo, mas não é o bolo que a receita me dava. E aí eu vi, assim, pela minha insistência, né, fazer um segundo bolo. E que também não deu certo, né? Como a gente tenta agir pelas nossas próprias mãos, né? Como a gente tenta fazer do nosso próprio modo, conselhos que a gente dá para ovelhinhas que não vêm do Senhor. E é muito fácil de saber, né? Às vezes eu ficava ouvindo as mensagens e eu pensava, Senhor, mas como é que eu vou saber se eu tô fazendo errado ou não? E o Senhor me perguntou, como é que tá a tua consagração? Tua consagração tá boa? Tu tá tendo intimidade comigo? Se a tua consagração tá boa e tu tem intimidade comigo, tu tem ouvido o meu espírito. E, né? E claro, nem sempre a gente vai fazer o certo, mas a gente tá em intimidade com o Senhor. Mas agora, se a tua consagração tá relaxada, provavelmente tu tem feito muita coisa errada, coisa que não é do Senhor. Então eu te dou tudo, eu te dou a forma, né? Eu te dou os ingredientes, eu te dou a receita.
Mas quando tu vai fazer, tu se distrai. E muitas coisas acontecem. E chega no final, tu até põe a caldinha em cima pra fingir que era um bolo, mas não era. Na hora que for provar, vai dar pra ver certinho que não é. Que não é o bolo que era pra ser. Então, também não sei se, né? Enfim, irmãos, eu queria deixar isso pros irmãos, porque linkou assim com Café com Cristo pra mim, porque a gente tem o modelo, sabe? A gente tem o final. E ele é perfeito, e a gente precisa olhar mais pra esse final, que é Cristo. E a nossa dificuldade está em não se aprofundar na palavra. A gente quer fazer com aquilo que a gente sabe, sabe? E a gente sabe muita coisa, mas a gente não pratica muito do que a gente sabe. E é aí que acontece o erro. É aí que o forninho desliga e aquele processo desanda. Enfim, é isso, irmãos. Deus abençoe. Bem, boa noite a todos os irmãos. Deus abençoe a todos. Eu queria passar para os irmãos um pouco do que eu entendi do Café com Cristo. E eu sei que quando a gente vê uma ministração forte assim, a gente acaba se envergonhando diante das nossas fraquezas e falhas, né? Porque, como o Senhor liberou, nós temos ainda o julgamento, né? Quando alguém pratica uma boa ação, nós ainda achamos às vezes que não é justo, né? O exemplo da mulher que colocou o óleo na cabeça de Cristo, e os próprios apóstolos a julgaram, né? E o Senhor repreendeu eles dentro do erro. Mas quando não tem ninguém para nos exortar, para nos iluminar, a gente permanece no erro. Então, é importante o corpo de Cristo estar em união, não para apontar erros, mas para orar uns pelos outros e todos puxarem na mesma direção. Porque o apóstolo mesmo falou, né, que ele tinha um grupo com 80 pessoas, e desse grupo surgiu mais 10 outros grupos, né? Eu creio que foi esse o número que ele falou. Então, nós temos que multiplicar a nossa obra, mas não por força, não é porque eu quero, é porque o Senhor vai permitir quando a gente estiver em ordem. Quando nós deixarmos o julgamento de lado, quando nós conseguimos chegar ao ponto de apenas orar uns pelos outros e fortalecer uns aos outros. E claro, sempre que possível, a gente exortar, mas não com vontade humana, na palavra. E quando a gente vê algo que a gente acha errado, muitas vezes não é errado. É a nossa visão que está conturbada. Nós não estamos, às vezes, na visão do Espírito. Estamos na visão natural. E eu sei que muitas vezes a gente julga e não sai da nossa boca. Mas o que o Senhor quer é que a gente se arrependa. Chega no fim do dia, eu tenho que avaliar as minhas atitudes. Eu tenho que avaliar aonde eu errei e pedir perdão. E se eu não entendi que eu estou errado, pior ainda, eu tenho que pedir para o Senhor me iluminar. Mas nós sabemos que o corpo de Cristo tem momentos de desânimo e muitas vezes nós sentimos fraqueza em oração. Mas eu posso garantir, irmãos, que quando uns oram pelos outros, como está escrito, melhor é dar do que receber, fortalece todos juntos. Eu sei que muitos têm o dom de oração e oram muito uns irmãos pelos outros porque sentem alguma coisa. Mas quando nós temos nosso momento de oração, tem que ser realmente para o corpo de Cristo. Sabemos que nós temos que multiplicar a obra, que os grupos familiares, eu acredito que pelo menos a cada ano tem que sair um líder. Então, eu vou trabalhar para isso, meus irmãos. Eu espero que o Senhor fortaleça a todos e que esse Café com Cristo tenha sido a semente que a gente precisava regar para a gente poder multiplicar a nossa obra, para que ela frutifique. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço e tudo de bom para todos. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Quero compartilhar sobre o Café com Cristo, né, dessa última quarta-feira. E eu quero falar, irmãos, especificamente da primeira parte da mensagem, né, antes de ele entrar no assunto das lideranças, né. Ele inicia passando um recado do Senhor, né, e fala, né, que chegou a hora, né, que a gente tem que ter muita diligência na alimentação e na nutrição espiritual, que é necessário a gente fazer um balanço do nosso tempo, né, para que a gente possa aumentar o tempo de exposição da verdade diante da nossa mente, para que não nos falte o óleo na chegada do noivo. E aí o Senhor avisou, né, que
Ninguém vai poder emprestar naquela hora, né? A gente já viu isso acontecer, né? Já viu essa palavra que fala sobre isso, né? Mas a gente precisa transferir isso para a nossa vida, né? Eu preciso transferir isso para a minha vida, né? Que ninguém vai poder me emprestar esse óleo, né? Porque a salvação e a restauração, ela é individual. A salvação, ela foi mais fácil, né? É só dizer, eu aceito e tá tudo certo. Mas a restauração, ela também é individual. E essa, ela é muito mais difícil, né? E ele ainda fala, né, que não tem como transferir santidade e justiça, né? E, e novamente, né, ele entrou no tema que a gente precisa parar e precisa fazer um balanço, precisa avaliar, né? Tudo que o secular nos deixa livre, né, para aproveitar bem o tempo, né? E fazer com que a nossa mente fique mais tempo com Cristo por meio da palavra, né? E eu vejo, assim, a luta que é, né, interna, muitas vezes, para a gente ouvir uma mensagem, para a gente ler um livro, para a gente meditar, né, em cima de uma palavra que o Senhor nos traz, e a gente faz tudo de qualquer jeito, né? É que nem quando a gente, só vou dar uma ajeitadinha na casa, né? E aí, principalmente nós mulheres, né? Só vou dar uma ajeitadinha na casa. E aí, um dia fica um cantinho, outro dia fica outro, e a gente não consegue fazer uma limpeza aprofundada, né? E a mesma coisa acontece conosco, né? Se eu não tirar esse tempo, se eu não me esforçar, se eu não clamar para o Senhor misericórdia e auxílio nessa busca espiritual, a gente não vai conseguir, irmãos. Então, e ainda ele falou, né, que chegou a hora, né, do clube do sabe tudo, que ouviu uma vez, leu uma vez e acha que está pronto, que está na hora disso parar, né, porque a gente precisa deixar o que é fútil e o que não é edificante e começar a clamar para o Senhor, para que a gente venha realmente usar o nosso tempo livre para o nosso crescimento, né? Para que a gente realmente venha estar pronto, porque é chegada a hora, né? O noivo está vindo e a gente precisa estar preparado, né, irmãos? Então, se a gente fizer essa primeira parte, o líder vai estar preparado, a esposa vai estar preparada, os filhos vão estar preparados, as ovelhas que estão chegando para o grupo familiar, elas vão ser preparadas, né? Porque a gente vai ter vida para liberar, a gente vai ter vida e a pessoa que está recebendo, ela vai ver que é uma vida de verdade, né? Então, se a gente não fizer essa primeira parte do recado que o Senhor deu, irmãos, todo o resto a gente já sabe, né? A gente já sabe como tem que ser feito, mas a gente não está alimentado, a gente não está preparado, né? Então, que em nome de Jesus, Deus nos auxilie, me auxilia todos os irmãos a realmente, né, buscar a palavra, meditar nela, buscar os materiais, ouvir a mensagem e transformar, né, que isso que a gente receba se transforme em combustível, né, em renovação mental e que a gente venha ser frutífero, né, na vida da igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e fortifique toda a liderança, né? E glórias a Deus por o Senhor ainda estar falando com cada um de nós, né, através do ministério e através da palavra. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Gostaria de compartilhar sobre o Café com Cristo de quarta-feira. E ele começa falando ali sobre a alimentação
em nutrição espiritual, da nossa busca pela palavra, né? Como é que a gente está fazendo, da nossa dedicação, do nosso tempo em relação a isso. E eu acredito que se o Espírito trouxe isso para nós é porque a gente não está fazendo direito, né? A gente não está dedicando o tempo suficiente para isso. E muitas vezes, como ele falou ali, né? A gente ouve uma mensagem ou tem um livro para ler, mas a gente acha que já leu, já ouviu. E eu vejo por mim, principalmente em relação a livros, né? Ah, tal livro. Ah, eu já li. Mas aí me veio, né? Tá, tu leu e o que que aquilo te mudou na tua vida? O que que trouxe de diferente para ti? O que que falava naquele livro, muitas vezes, quando as pessoas falam de tal livro, ah, eu já li esse livro. Mas aí eu fico pensando, tá, mas o que que falava naquele livro? Muitas vezes eu nem sei. Então, quer dizer, eu li por ler, eu não fiz, não tive a consagração de ler, de meditar naquele livro e, através daquele livro, algo mudar dentro de mim. Porque a gente sabe que cada livro, cada mensagem, cada palavra que vem é para que haja mudança dentro de nós, para que a gente mude o velho homem para o novo homem, né? Nas atitudes, né? E ele falou muito ali sobre lideranças, e que o nosso espelho seja Cristo. E ele foi um exemplo de líder na terra e o maior exemplo de liderança que a gente já teve. E a gente tem na palavra tudo que Cristo fez, como que Cristo agia diante dos problemas que ele tinha, né? Como ele foi um líder. Então, que a gente, como líderes, possa estar se espelhando em Cristo, né? E nós, como esposas, que muitas não têm grupo, né? Não são líderes de grupo, mas que a gente possa estar auxiliando os nossos maridos em relação a isso também, né? Na oração, né? No auxílio em relação a casa, quando tiver um grupo familiar, né, poder estar auxiliando eles para que eles estejam fortalecidos, para que eles estejam animados, para que eles também busquem essa, essa alimentação e trazer para as ovelhinhas, né, o exemplo de Cristo, quem foi Cristo e como ele fala, né, da gente trazer mais, transformar, né, as ovelhinhas também em lideranças, né. E com o exemplo de Cristo é o melhor exemplo que a gente tem para gente dar no grupo, para que essas ovelhas também tenham essa vontade de dizer, não, eu também quero poder ter um grupo na minha casa, ser líder também, da forma que a gente passa para eles, que a gente dá o nosso testemunho, né? Porque quando a gente conhece e a gente pratica ali, que a gente possa ser, né, humildes e manso como Cristo foi, para que a gente seja testemunha de Cristo e que os outros que estão participando e que vendo as nossas atitudes possam querer conhecer também e participar desse corpo de Cristo, né? Amém, irmãos? Então que a gente possa vir, né, nos avaliar diante de tudo aquilo que essa mensagem trouxe, que o Espírito nos trouxe, né? Para ver como é que a gente está agindo, né? E mudar. Principalmente a gente ouvir e que essas mensagens possam trazer mudanças verdadeiras dentro de nós. Amém? Bom dia, irmãos. Gostaria de compartilhar sobre o Café com Cristo de quarta-feira. Voltamos aqui então, só corrigindo aqui então, não é Filé Cardoso, é Filó Cardoso, né? Houve um erro ali. E compartilhar aí com vocês aí aqui, que bênção, hein, esses compartilhares aí dos nossos irmãos. E sempre é importante a participação dos membros, né, do corpo de Cristo. E isso enriquece, né? Porque faz a gente ter aí o compartilhar aí de todos, com cada um recebendo uma porção do Senhor. E a gente, né, olhando para a vida de Jesus, Jesus disse, se quiser vir após mim, né, a si mesmo se negue. E para servir Cristo, porque Ele vai nos levar para o Pai, e para a gente seguir esse caminho aí para o Pai, a gente precisa, com certeza, seguir o caminho do Senhor através dos ensinamentos que Ele deixou na palavra. Então, quando o Senhor disse em Mateus 16, 24 que a si mesmo se negue, é que realmente nós precisamos nos negar as nossas vontades, né? Porque um líder, mesmo que ele esteja no Senhor, mesmo que ele
ele queira fazer a vontade do Senhor, mas se ele não ouvir o Espírito, muitas vontades pode ser somente dele, né? Por isso que o Espírito Santo, a qual o Senhor nos deu, que nos capacitou, nós temos que ouvir ele e sermos direcionados totalmente por ele, através da sua verdade, através da unção interior. E o Senhor deixou claro que ele não veio fazer a própria vontade, mas sim a vontade do Pai, né? E a vontade do Pai é que nós viemos a perdoar, que nós viemos levar a boa nova, que nós viemos amar o próximo, que nós viemos não ter a justiça própria, que nós viemos ganhar as almas, que nós viemos a propagar o Evangelho e orar pelos perdidos, orar pelos doentes, buscar os eleitos de Deus que estão na cidade. Essa é a vontade do Pai. E a gente está aqui, finalmente aqui, quero compartilhar com o Ronaldo também aí. Se o Ronaldo tem aí, compartilhar aí que está em cima do laço, Ronaldo. Tem uma frase, né, que o Espírito liberou, que ovelha que não produz, ela só serve para o espeto. Exatamente. E vai ser colocado a outra no lugar para produzir. Então, para nós é a mesma coisa, né? Se a gente não está produzindo para o Senhor vai levantar outro no nosso lugar. A gente tem uma falsa achismo que a gente é importante para o Senhor. E, na verdade, o Senhor, ele quer chamou pessoas para trabalhar para ele, né? Para ser vasos, né? Que vai e faça a obra, né? E nós achamos que a gente é importante. Importante é o Senhor. Fora Exato. Isso, não tem mais nada, né? A gente não é nada além de um vaso para ser utilizado. Como o Espírito sempre diz, né? O martelo por si só não serve para nada, se não tiver quem utilize ele. E é verdade. É isso aí. E a gente já tá chegando aqui no final. Quero lembrar a todos que nós temos o encontro em Florianópolis, dia 25/10 e dia 24/10 o culto de recepção. Você que ainda não participou desse evento, que é tão importante, que nos edifica tanto, pode entrar em contato aqui pelo WhatsApp do programa, ou até mesmo se tem contato com alguém daí da igreja, para participar, para saber como participa. A gente tem ônibus, né presbítero? Sim. Dá para ir de ônibus com Estamos os irmãos aí. da igreja. No ônibus nunca lugar falta ainda. alimento, nunca falta a comunhão dos irmãos. Então, você que não participou, participe. Você que já foi, participe novamente, porque esse encontro tem um tema diferente do que foi o encontro passado, né? Então fica aí a dica, né? Participe aí do encontro de Florianópolis, dia 25/10. Já vou dar meu boa noite. Amanhã nós temos novamente o programa Rio da Água da Vida, com a outra equipe aqui, mas uma equipe também consagrada ao Senhor, que também vai estar aí com outro quadro. Boa noite, Carlos. Boa noite, Merian. A participação aí da Sofia no finalzinho aí, ó. Sofia participando aí do programa Rio da Água da Vida. Boa noite, Ronaldo. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes aí. Boa noite a todos, fiquem ligadinhos na programação, siga conosco aí assim, e amanhã com mais um programa Rio da Água da Vida. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas possam acessar essas mensagens que estão sendo liberadas, né? E sigam-nos, não deixem de seguir a gente no YouTube aí assim, para que você fique ligadinho em cima de tudo. Água da Vida. Porque me
Jesus. Por que duvidais? Por que duvidais das palavras de Jesus? Só há uma fonte, é Jesus. Comunhão com Ele pra viver. Há um rio que jorra águas vivas, uma fonte que mata a sede eternamente. Há um pasto verdejante de águas tranquilas. Um pastor, um Senhor é Jesus, fonte de vida. Um manancial fluindo ao teu redor. Um dia haverá sede e fome na terra de ouvir as palavras do Senhor. Hão de buscar, mas não encontrarão a palavra. Agora é a hora de buscar a Deus. Portanto, te alimente de Jesus. Por que desprezais o alimento do Senhor? Eu sou